Fala, turma, beleza? Até onde o seu blocker é relevante para pagar uma mão? Hoje temos uma mão super interessante aqui, uma situação de hero call, onde a gente tinha uma mão super forte, flop, turn, river muda, o nuts muda, porém a gente tem bons blockers. Só que e aí, é relevante ou não ter esses blockers para pagar ou para foldar no caso, né? Então, a gente recebe aqui do cutoff um rei, dama, dama 9, double suited, vermelho. Uma mão super forte, a gente abre e o Big Blind defende. Flop relativamente bom, assim, bom porque a gente acerta uma mão muito forte. Muito provavelmente a gente está ganhando a mão, porque o Big Blind vai ter pouquíssimo ou quase nunca as. Ruim é porque não tem tantas mãos que ele vai conseguir continuar pagando ali, né? O lado bom é que você não bloqueia o as, é claro, mas bloqueando o dama-dama, você acaba bloqueando alguns tipos de draws, né? Seja o rap, né? O dama-valete 10, ou seja mãos como as-vala 10, as-dama 10, as-dama valete, você acaba bloqueando com o dama-dama, né? Então, não espero ter tantos calls, até mesmo porque alguns ases aqui já ficam desconfortáveis de dar call no flop, mas a gente tem que se betar, né? A gente está em posição, não convém fazer slow play aqui, ao meu ver. Aqui a escolha de size, acho que o size baixo aqui é super tranquilo. Você vai acabar se betando bastante nesse board as high, ainda mais contra um big blind, né? E como você tem uma mão muito forte e bloqueia as mãos que ele vai continuar, né? Você quer induzir que ele continue com as mãos mais fracas, que seriam esses as e x aqui, né, no caso. Então acho que a escolha de size aqui é super ok. O vilão da call, turn bate uma outra carta muito boa, né? Que é um 8 de ouros. Ele abre alguns draws de straight aqui na parte de baixo, mas que são pouco relevantes, já que ele não vai ter tantas mãos com 5, 6 e 7 pagando no flop. Você tem um flush draw semi-nuts, o que também é bem interessante, seja das vezes que bateu o flush você enfrentar um check ou um bet dele, você vai ter um ótimo bluff catcher ou um volley bet. Seja até para ganhar alguma ação, por exemplo, ele tem um as de ouros aqui, ele dá um check raise nesse turn, então é uma carta boa aqui, né, para nossa mão. Ele dá check e a gente aposta pot. Sobre a escolha do size nesse turn, eu acho interessante fazer esse size alto, porque já que ele pagou no flop e esse 8 pouco muda, a não ser se ele tiver ou não o as flush draw no caso, eu acho que tem grandes chances dele continuar pagando com esses ases que pagaram no flop, né? Então, eu gosto dessa escolha de size, eu acho que tem bastante valor a ser extraído. Você vai extrair aqui o máximo, no caso, né? Quando você não bloqueia o as. Então, acho super ok essa escolha. O vilão da call. Então, aqui que a mão começa a já ficar muito interessante, né? No flop, quando ele paga um size de baixo, de meio pote, é super ok. Ele tem umas mãos um pouco mais fracas, como alguns pare broca, né? Bottom two ou top bottom ali, né? Algumas mãos um pouco mais fracas, ele vai continuar com uma tendência um pouco maior. Agora, quando você pota nesse turn, você filtra bastante o range de mãos que ele continua, né? Então, aqui eu espero que ele continue com as mãos mais fortes, que seriam as As, que com certeza daria raise, alguns As e Rei, né? Mas boa parte dos As e Rei aqui também dariam raise. É muito difícil você encontrar no field algum jogador que vai jogar o As e Rei fora de posição aqui nesse turn de check call. Ele pode ter alguns As e 4, As e 8 com broca, ou As e 4, As e 8 com flush draw, sim. E ainda tem alguns possíveis wraps, né? Algumas mãos com Broadways ali no caso, ou até mesmo As e Vala 10, aquelas mãos que eu comentei antes, com algum tipo de flush draw, flush em valete, flush em 10, né? Até mesmo flush em dama, já que a gente bloqueia só o flush em rei e um em 9. Então a gente já definiu mais ou menos o range dele de call no turn e bate o 10. E aí entra aquela minha chamada para a mão aqui, para análise dessa mão, aqui até onde é relevante ter blockers, né? Porque agora que mudou o nuts, né? Agora o dama valete seguiu, a gente tem duas damas na nossa mão. E ele opta por apostar, né? Que ele sai apostando pote, ele lidera pote. E aí a gente vai optar pelo hero call ou por foldar, né? Então, na minha construção de range, quando eu montei ali na street anterior,
Ele tem várias mãos com as ainda, né? Tipo, ele tem as e 8, as e 4, agora as e 10 potencialmente, né? E talvez alguns as e rei. Nenhuma dessas mãos faz sentido ele transformar em blefe. Por que que ele vai dar call no flop, call no turn com esses ases aí e vai blefar nesse river? Então não tem motivo dele fazer isso, não tem porquê. Ele vai dar check. Então que mãos que ele estaria apostando agora? O nuts, que por mais que a gente bloqueie, ele tem uma grande parcela ainda de dama valete. E algum blefe muito maluco, assim, de uma mão que ele tenha só um par, por exemplo, que ele missou tudo e ele tem um blocker. Tipo, teria que ter um as e valete seco, assim, né? Um as e dama seco, sem mais nada, né? Sem dois pares. Então, essas são as únicas mãos prováveis que ele transforma em blefe. E talvez, sei lá, um vala-vala, né? Sei lá, alguma mão assim, as vala-vala, né? Seria uma mão também potencial para ele blefar aí. Mas você percebe que não tem tantas mãos, né? E como não faz muito sentido ele pegar e transformar em blefe essas mãos que ele tenha o as, então a tendência é que essa jogada seja muito mais por valor. Então, mesmo tendo esses blockers do dama-dama, para mim, a melhor escolha aqui é sim o fold. Eu, o herói aqui acabou pagando, né? Utilizando dos blockers, né? E aí a gente vai pro showdown e realmente o vilão tinha aqui o Nuts, ainda ele tinha os dois pares com o Flush Draw Nuts, ele não jogou de forma agressiva no turn com As e 8 ali no caso, né? Acho que ele enxergou força na sua jogada do jogador aqui do herói apostando flop turn, né? Mesmo ele tendo aqueles blockers, então acho super bem jogado da maneira que ele encarou aqui. E fazia muito sentido ele ter o Nuts mesmo, como eu comentei. Ele não tem por que blefar as mãos com As, beleza? Então, mais uma mão legal aí para vocês. Uma mão que, pensando com calma, daria para escapar aqui e economizar algumas fichas, beleza? Valeu aí e até a próxima análise.